Olá, este é o Ponto Café, apresentado por mim, Fernando I, no seu episódio mais novo para falar de Continuous Deployment. Essa conversa é baseada numa apresentação que foi dada no TDC Florianópolis 2020, e aí o subtítulo dela é A Última Fronteira da Entrega Contínua. Mas antes de começar, é bom deixar um recadinho que nós estamos nas principais plataformas de podcast, então estou falando de Spotify, iTunes, Anchor, Pocket Cast e demais. Também agora temos uma continha no Twitter chamada com @PTO, Pato Tatu Óculos, Café Podcast, não tem arroba porque é Twitter, né? Então, se você gostou do episódio, tem algum comentário, entre em contato ou no Twitter ou no e-mail. Este episódio particularmente é um episódio que só eu vou falar, então uma ideia é passar um pouco da visão sobre Continuous Deployment, o que é, onde ele se encaixa em relação a um fluxo, a um processo de desenvolvimento de software, e quais são as práticas que são aplicadas e estratégias de deploy. Tem que pegar a cola aqui, gente. Então, antes de mais nada, é bom lembrar que no processo de desenvolvimento de software, a gente lida muito com lead time. E também, não só o desenvolvimento de software, mas as pessoas que estão com a função de produto, elas também estão pensando em como entregar a maior quantidade de valor, ou seja, a maior quantidade de funcionalidades para um serviço ou para um produto para os seus usuários, e que realmente elas entreguem valor. Não só criar funcionalidade por criar funcionalidade. E do ponto de vista do desenvolvimento de software também é de forma parecida. Então vamos abordar cada um dos dois. Primeiro sobre lead time for product, ou em cima de produto. Ela tem algumas etapas, mas ela, na verdade, aqui é o básico, pode ter várias outras etapas, então entenda que as que eu vou descrever, não quer dizer que reflita a sua realidade, ela pode ter diferenças, mas é um conceito geral. Então, quando as pessoas de produto, ou quando precisa pensar em produto e envolve as outras pessoas com outros papéis, então, como é que é feito isso, geralmente? Você tem uma avaliação de oportunidade para ver se aquilo tem aquela necessidade ou aquele desejo em relação a desenvolver um produto faz sentido, aquela intenção. Depois parte para o entendimento do produto e aí faz o processo de discovery para entender as funcionalidades, o que é necessário para fazer, e também com refinamento depois do processo de discovery. Aí pode usar diversas técnicas como Lean Inception ou Design Think. E aí vem depois a sequência, planejamento e estimativa. Então dado que já tem um entendimento do que seria a entrega daquelas funcionalidades para aquele ciclo de desenvolvimento de um produto, vai trabalhar no planejamento para dizer, olha, vai precisar de 10, 20 pessoas com esses tipos de papéis e com essas pessoas presentes fazer uma estimativa para ver quanto tempo isso levaria e se encaixa com a proposta de cronograma com prazo de um cliente que está estabelecido por causa de contrato ou por causa do roadmap de produto, qual é o ciclo de desenvolvimento, se é 1 mês, 2 meses, 3 meses, etc. Mas lembrando que estimativa não quer dizer que um planejamento tem que seguir à risca e de fato é algo estimado que pode variar muito ou pouco dependendo da qualificação das pessoas e dependendo também da interação com outras equipes ou terceiros que estão envolvidos, né? Então, às vezes, por exemplo, se é um operador de cartão de crédito, você precisa fazer interações com bancos ou interações com outras instituições financeiras, tipo, para validar fraude, essas coisas. Então, estimar não quer dizer que vai cumprir. E aí vem a parte de prototipação, desenvolvimento, faz os testes, depois tem os testes de aceitação, que é que pouca gente faz, na verdade, mas que deveria ser feito, que é entender se aquelas funcionalidades que foram criadas, elas realmente fazem sentido e estão mapeadas lá no processo de discovery, entendimento do produto, e essas funcionalidades estão realmente de acordo, ou se teve que fazer mudanças enquanto estava no processo de desenvolvimento e finalmente entregar a versão.
para o cliente, para os usuários, enfim. E Lead Time for Commit é meio similar, mas ela é dentro de um contexto um pouco menor no desenvolvimento de produto. Então, a gente pensando nesse contexto, a gente vai falar que Lead Time for Commit é quando um desenvolvedor ele realiza o desenvolvimento da funcionalidade ou altera um comportamento de uma funcionalidade e realiza, envia isso para algum lugar, para um repositório Git, antigamente fazia isso no Subversion, ou qualquer outro repositório do tipo, que faça a manutenção de código. E dependendo do ciclo, então o desenvolvedor pode fazer os testes unitários antes de subir esse código, ou geralmente após a efetivação do código, que aí é feito um pull request ou um merge request, dependendo se está usando o GitHub ou o GitLab. E aí, se passar nos testes unitários, aí você é feito um commit na master, antigamente era master, ou na trunk, enfim. Ou se está usando o Gitflow, aí feature branch, enfim, dependendo da situação. E aí tem os testes, normalmente, algumas organizações trabalham com testes de aceitação automatizados, então, considerando que você passou nos testes unitários, alguns testes de aceitação automatizados é basicamente fazer um teste end-to-end, considerando teste de integração, para ver se a API ou a navegação da aplicação para realizar algumas transações mais críticas, elas estão passando com aquela mudança que subiu naquele commit. E aí, em alguns lugares, faz teste de capacidade, então é feito teste de cargas para ver se encontra algum problema, alguma vulnerabilidade, alguma falha, ou melhor, eu inverti aqui. Na verdade, sobe um teste, faz um pequeno teste de carga para validar se a funcionalidade realmente está ok e está rodando com o comportamento que deveria ser esperado para 200, 300, 1.000, 1 milhão de usuários. E aí também tem uma fase, não obrigatória, mas também costuma ser feita, que são os testes manuais ou testes de exploração para encontrar potenciais bugs e falhas de segurança e etc. E aí, no fim, é feito o deploy em produção e aí é entregue de fato aquela funcionalidade que foi realizada no commit em produção. Nesse processo, em qualquer uma das etapas, pode acontecer uma falha e aí você volta de novo no processo de feedback loop e a interação começa lá de novo, desde o commit, passando por todos os testes. E isso, do commit até a entrega da versão, a gente costuma chamar de lead time for commit. Também, nesse contexto, a gente vai falar sobre pipeline, que aí provavelmente a maioria deve estar acostumado. Pipeline ou meu processo de continuous delivery, da forma mais comum de falar, é fazer o commit e passar numa ferramenta, num serviço tipo Jenkins, que vai realizar a construção do artefato e vai fazer os devidos testes, como esses que eu mencionei, relacionados a testes unitários, de integração, de desempenho, ou mesmo testes de segurança que eu não citei anteriormente. Também você vai ouvir isso ser chamado de workflow, ou de pipeline, eu já disse, ou linha de montagem, que alguns fazem referência, que em um certo sentido está relacionado. Mas no pipeline, então, você define a função que vai fazer, lembra, bem próximo do que é o Lead Time for Product. Você desenvolve o código, depois você constrói, faz o build, a construção do artefato, faz o teste, faz o release, então você gera a versão que vai ser efetivamente implementada em produção, e aí você implementa, ou o que a gente vai chamar de deploy, e finalmente entra em operação. Então, do ponto de vista mais técnico, esse também seria o nosso o ciclo de um workflow de desenvolvimento de produto relacionado a entregar, e em cada etapa dessa você tem um feedback loop. Então quer dizer que em cada etapa você pode voltar lá para o início porque alguma coisa não deu certo, e aí o desenvolvedor vai corrigir e aí vai voltar todo o ciclo até efetuar o deploy em produção. Bem, isso tudo que eu mencionei agora pode lembrar outra coisa, que é os famosos o Continuous Integration, Continuous Delivery e o Continuous Deployment. O Continuous Integration em português vai ser conhecido também como integração contínua, Delivery vai ser conhecido como integra contínua e Deployment
eu não sei, a tradução deve chamar de deployment, ou implementação contínua, algo do tipo. Esses três, normalmente a gente olha na literatura mais comum, entende que o Continuous Integration vem antes do Continuous Delivery, e aí na sequência, que é Continuous Integration que faz toda a relação de construção do artefato, Continuous Delivery é montar a esteira, então o fluxo de desenvolvimento, o workflow, e o Continuous Deployment é fazer a implementação automatizada em produção daquele artefato que foi gerado. Contudo, esse processo não quer dizer de fato qual é os termos usados mais corretamente, ou os termos de referência. Eu fui dar uma pesquisada, eu prefiro usar a literatura para basear no que a gente vai estar conversando aqui. Então, por exemplo, sobre Continuous Integration, você para pensar o que ele realmente é de fato. Um exemplo é quando a gente está construindo algo não relacionado a software, vamos pensar em algo mais material, do tipo pão ou carro, você tem que ir lá e colocar todos os ingredientes e seguir a sequência da receita para que aquele pão seja produzido. Da mesma forma, um carro, você tem que colocar os pneus, as rodas e todas as peças numa sequência na linha de montagem para no final aquele carro sair da fábrica. E esse processo de ligar as coisas para construir a unidade que está sendo produzida, que pode ser um pão, pode ser um carro ou pode ser um software, um artefato relacionado ao software, uma versão que está sendo produzida, esse processo pode chamar de Continuous Integration. Quem está dizendo isso? Bom, não vou eu dizer que eu estou reinventando a roda, mas se eu não me engano, uma das primeiras referências relacionadas a Continuous Integration é de Kent Beck, quando fala sobre práticas de XP, mas eu acho que tem um trabalho anterior a ele que fala a respeito disso. Eu vou pegar a menção do site do Martin Fowler, que acho que é uma boa contextualização. Ele tem, no caso, tem um poder de abstração bacana e um resumo bacana. Então, o que lá diz? Que é uma prática na qual os membros de uma equipe entregam um trabalho com frequência. Aí na sequência, lá no site, eles dizem: cada integração é verificada por uma construção automatizada, incluindo testes, para identificar erros de integração o mais rápido possível. Razoável, né? Então, um pouco descrevendo lá o pipeline, parece que faz sentido que a menção do Martin Fowler que descreveu. E Continuous Delivery, porque no Continuous Delivery, no contexto que a gente, no senso comum, ele está relacionado na sequência do Continuous Integration. Se olhar aí nas imagens que tem por aí na internet, o Continuous Delivery é um processo de até a chegada do deploy, mas ele na comparação com o deployment, ela é feita manualmente no Continuous Delivery. Contudo, Jez Humble, que escreveu o livro Continuous Delivery, fala um pouco diferente. O que ele diz? No site dele sobre Continuous Delivery, ele diz que é a capacidade de aplicar as alterações de todos os tipos, incluindo os novos recursos, alterações de configurações, correções de bugs e experimentos, em produção ou nas mãos dos usuários, com segurança, rapidez e de maneira sustentável. Então o que ele está dizendo aqui é um pouco diferente do senso comum que a gente vê por aí. Porque o senso comum diz que, né, você constrói a esteira, primeiro tem Continuous Integration, aí depois tem Continuous Delivery, aí no final você tem Continuous Deployment. Bom, vou ter que apelar de novo para ele, para o Jez Humble, para dizer o que é de verdade Continuous Deployment, ou não na verdade, mas dentro do contexto que ele fala de Continuous Delivery. O que diz o Jez Humble no texto sobre Continuous Delivery versus Continuous Deployment? Ele diz: Continuous Deployment é a prática de liberar toda a boa construção de artefato para os usuários. Então, considerando essa definição, junto com a definição que está escrita no site do Martin Fowler, me parece, e há de convir que você, caro ouvinte, vai concordar, que Continuous Integration e Continuous Deployment, eles estão juntos ali, um na sequência do outro. E aí, onde se encaixa Continuous Delivery?
Na descrição do Jazz Humble no site de Continuous Delivery, o entendimento, pelo menos no meu ponto de vista, é que o Continuous Delivery é um arcabouço, ou ele contém os processos de Continuous Integration e Continuous Deployment. Então, se a gente vê nesse contexto, a gente vê que existe muitas... você vai ver que tem muitos artigos, palestras relacionados a Continuous Integration e como montar pipelines eficientes, construir artefatos, como pensar em fluxos de desenvolvimento e estratégias de desenvolvimento usando ferramentas como o Git, e ferramentas de testes, com a aplicação de técnicas como TDD, BDD, etc. Mas a gente vê poucas coisas tão efetivas ou comparativas do ponto de vista de continuous deployment. Tem alguns bons textos na AWS, no Google e na Container Solutions que eu vou discorrer um pouco, usar eles como referência no decorrer desse episódio. E aí, nesse contexto de que Continuous Delivery ele é maior do que Continuous Integration e Deployment, ele não é no meio do processo, porque no fundo ele está relacionado lá no processo de lead time, ou seja, no lead time for commit, e seja no lead time for product, porque está totalmente envolvido. Bom, explorando a fronteira ali do Continuous Delivery, falando lá na entrega do usuário, supondo que todos os testes foram realizados de forma segura, aquela construção de artefato foi feita com sucesso, então ele está íntegro e saudável para ser realizado deploy em produção. Quais seriam as estratégias mais comuns, ou nem tão comuns, mas as conhecidas que podem ser aplicadas em processos de desenvolvimento e em infraestruturas de TI nas organizações? Bom, tem um mais comum, e provavelmente toda organização que está iniciando um ciclo é chamada de recreate, ou recriar, ou também na literatura você vai ver como in place. Como é que ela funciona? Então você tem geralmente, quer dizer, não necessariamente um load balance, um balanceador de carga entre os usuários e a aplicação. E aí quando você vai atualizar, você vai lá e derruba a aplicação, seja com 1, 2, 3, 4 instâncias, faz a atualização dessa aplicação para a nova versão que estava lá na esteira de desenvolvimento, seja automatizada ou manual, e finalmente sobe essa versão e aí começa a responder de novo para os usuários ou para o load balancer, o balanceador de carga que tiver ali representando os usuários, gerenciando o tráfego dos usuários. Esse processo ele pode ser relativamente simples se você estiver usando coisas como Docker ou um orquestrador de containers como Kubernetes. Contudo, ela tem um problema que você tem downtime. Em infraestruturas mais tradicionais, em que você não está trabalhando com o conceito de infraestrutura imutável, seja com VM ou container, esse processo ele pode ser muito mais doloroso, porque você tem que ir lá, parar o serviço, remover o artefato, colocar o outro artefato manualmente, subir o serviço, se está tudo ok, às vezes não funciona. Apesar de ter técnicas de hot deploy, principalmente quem usa stack tipo JBoss e coisas do tipo, mas às vezes não roda direito, aí você tem que reiniciar o serviço. Então um processo que pode ser mais doloroso. E aí, quais seriam os prós e contras desse, né? Então você tem um processo super simplificado, não existe múltiplas versões rodando em produção, então você derruba aquela e sobe a outra na sequência. Os contras é que ela pode ficar muito complexa se você não está usando containers e tem que fazer tudo na mão manualmente, e de fato tem impacto porque você tem que trabalhar numa janela no intervalo de tempo em que os usuários não vão estar usando, ou aceitar que ele vai ter essa indisponibilidade e realmente derrubar o serviço, que aí é uma janela programada, não impactaria no SLA no nível de acordo de serviço que você tem com o cliente. Outra técnica muito comum atualmente, principalmente na nuvem, é Rolling Deployment. Como é que ela funciona? Bom, Rolling Deployment, você vai lembrar um pouquinho a ideia do Canary. Do Canary, o lançamento do Canary, né, em português, mas é Canary Release. Você pode subir você pega a nova versão do artefato, sobe ela numa instância à parte,
se quiser. Dependendo da cloud que você está usando ou da estratégia do Kubernetes, você pode matar a versão atual e subir a versão nova de forma sequencial, então você tem uma pequena interrupção, ou você pode subir a segunda versão, mantendo a primeira no ar. Nessa técnica, supondo que você tenha 3 instâncias do artefato em produção, então 3 instâncias daquela versão do software, poderia subir uma quarta ou derrubar a terceira com a nova versão, e aí o load balancer começa a bater, né, mandar tráfego para essa segunda versão. Se ela estiver saudável, mata mais uma instância da primeira versão, sobe a segunda instância da segunda versão, até que ele finalmente mata a última instância que estava em produção da primeira versão e sobe a última instância, ficando com as 3 instâncias. Esse processo ele é relativamente tranquilo e super automatizado, então você pode trabalhar com regras do tipo 10, 20, 30%, 50% de troca, né? Então você vai e derruba as primeiras e sobe a segunda na sequência, e é uma das estratégias bem comuns, assim. O legal dela é que, do ponto de vista de prosa, não tem downtime, né? Você consegue identificar riscos ou problema de implementação do tipo bugs em parte do processo do tráfego. Então, tipo, se encontrar ali na primeira instância que está fazendo deploy, você pode paralisar o processo de deploy e começar a reverter. Aí reverter significa voltar à versão anterior, ou você pode fazer o que o pessoal chama de commit forward, mandar a próxima versão para corrigir e mandar a versão para frente, né? Ela também tem não é exatamente um contra, mas uma coisa que tem que se preocupar é que você tem que trabalhar com retrocompatibilidade de versão. Então quer dizer que você vai ter 1, 2 ou 3 versões rodando em produção, e aí bancos de dados, APIs, versionamento de APIs, elas têm que estar funcionando de forma simultânea, porque você pode ter diferença entre o banco não pode quebrar e a API, né? Então você tem que às vezes fazer deploy preparar o banco antes de fazer esse tipo de deploy. E o controle de tráfego ele pode ser relativamente complexo, mas não é tanto assim, porque o load balancer costuma responder para esse tipo de tráfego, responder bem, né? E o Blue Green é uma outra estratégia que é bem interessante. Ela é baseada também em load balancer, mas como é que ela funciona? Então, basicamente você tem a primeira versão com 3 instâncias daquela versão, e você sobra em paralelo mais 3 instâncias da segunda versão, e aí você começa a rotear o tráfego para a segunda versão, para aquelas 3 instâncias. Se tudo estiver ok, você vai lá, depois de algum tempo, aí dependendo da regra de negócio, pode ser 1 minuto, 30 segundos ou mais de 5 minutos, aí depende da regra, você vai lá e mata as instâncias da primeira versão. Então, vamos pensar aqui um pouquinho dos prós e contras. Ela não tem downtime. Se você encontrar um problema de tráfego, né, ou encontrar um bug, o deploy, o rollback, ele é super rápido nesse contexto, né? E aí você tem uma segregação de tráfego por ambiente. Então, as instâncias não ficam misturadas. E quais seriam os contras? Bom, você tem que praticamente dobrar o recurso computacional. Se você tem 10 instâncias rodando naquele artefato, você vai ter que subir mais 10 instâncias. Então, em cenários que tem muitos serviços, muitas instâncias, talvez não é uma estratégia muito recomendada. Você tem que manter a questão de retrocompatibilidade com as versões anteriores que estão rodando, né? Porque você vai ter 2 ou 3 instâncias rodando simultaneamente, e esse gerenciamento ele pode ser relativamente complexo, mas normalmente é super tranquilo. Canary Release ele é muito usado em grandes empresas que têm grandes infraestruturas. Então você vai ver as Big Techs, elas geralmente adotam esse tipo de estratégia com alguma outra complementar que é parecida com Role Deployment, mas aí você direciona não só para um percentual, mas você também pode apontar, por exemplo, a região específica do país, essa instância vai responder, e aí esses usuários vão atuar, vão usar o tráfego nessa versão. Se essa versão quebrar, aí ele faz rollback.
Essa estratégia ela é interessante quando você tem esse cenário de ter muitas instâncias de uma aplicação. Então, a vantagem é que você não tem downtime, você já testa direto com os usuários em produção, então você sabe que pode dar um comportamento estranho e aí você pode reverter rapidamente, mas tem que considerar que você está fazendo um teste em produção. O rollback ele é relativamente rápido, né? Se você encontrar o problema ali no início do processo do kernel release, ele vai funcionar bem e você permite testar com múltiplas versões em produção. Então é comum nesses cenários maiores ter 2, 3, 4, 5, 6 versões de uma aplicação tendo deploy em produção. Bom, essa estratégia comparada com as outras ela é mais lenta. Os testes porque você leva mais tempo, né? Você põe ela em produção, você deixa X horas rodando, aí depois você aumenta mais um pouco e atinge mais pessoas, então até você chegar na totalidade do cluster. Os testes em produção eles precisam ser monitorados, então significa as ferramentas de monitoramento com introspecção, com relacionamento de evento, elas têm que estar bem implementadas, porque se você fica mais fácil achar um erro em produção, lembrando que erros em produção podem significar prejuízos financeiros, de imagem, etc. Isso também gera um problema um pouco maior do que no rolling deployment ou do que no kernel release, que você vai ter muitas versões rodando em produção, né? Então os bancos têm que estar preparados para isso. Normalmente a gente lembra de fazer quando está fazendo a atualização de uma versão, implementando a funcionalidade, deixá-las a atualização do banco de dados, adicionar uma coluna, alterar um tipo de dados de uma coluna ali junto com o commit com a funcionalidade. Na verdade, esse processo tem que acontecer antes. Algumas versões, alguns commits, alguns PRs antes, né, alguns releases antes. E nesse tipo de cenário, o gerenciamento de tráfego realmente é muito complexo. Então, as pessoas que vão estar operando ali, elas têm que estar conscientes de que elas vão ter que lidar bastante com o load balancer. Bom, teste AB é outra forma de fazer e é muito conhecido no pessoal de marketing, de testar funcionalidade, testar se aquilo vai atender plenamente o que eles estão fazendo. Então, se vai melhorar a audiência, se vai ter mais conversão de vendas ou coisas do tipo. E normalmente nesse cenário é muito parecido em relação ao kernel release, o rolling deployment, no sentido de você escolher um público específico que uma instância vai atender. O tráfego, nesse caso, ele é segregado por um cookie específico que vai dizer que aqueles usuários vão bater naquela instância, ou pode usar georreferenciamento, geolocalização para direcionar o tráfego. Como os outros, os pros você tem pouquíssimo downtime, nenhum na prática, você testa direto em produção, o rollback é super rápido, mas é uma implementação complexa, porque tem que considerar que um teste AB, não necessariamente aquela funcionalidade que está subindo para fazer um teste AB, ela vai ser validada, ela pode ser descartada, e aí aquele conjunto de código que foi desenvolvido, ele morrer, que não é um problema grave, mas tem muita gente que tem apego pelo que desenvolve e aí às vezes fica com ressentimento em relação a isso. Como o kernel release, de fato, você tem que ter uma infraestrutura robusta para fazer o monitoramento, considerando as mesmas coisas, porque para ter certeza que não só vai aumentar o processo de conversão de venda, pensando só no marketing, mas pensando sem marketing, se você está fazendo uma coisa que tem a ver com API, com back-end, aquilo ali vai realmente não impactar do ponto de vista de bug, de gerar comportamento anômalo, principalmente com microserviços, que a gente fica num ambiente muito complexo, com muitas interações com diversos sistemas. Isso pode ser muito difícil de lidar. E sem dúvida, a rede é um super gargalo. E tem uma técnica super interessante, eu não confesso que eu não conhecia até preparar essa apresentação, que é o Shadow ou espelhamento. Como é que ele funciona? O Shadow ele é muito similar ao Blue-Green, então você tem lá 3 instâncias daquele artefato e vai preparar o deploy da segunda versão
você vai subir mais 3 instâncias, o load balancer vai replicar o tráfego, então ele vai espelhar o tráfego que está batendo nas 3 instâncias da primeira versão, nas 3 instâncias da segunda versão, com uma diferença. O retorno do tráfego para os usuários não é feito. Quem mexe muito com rede, principalmente com switches e roteadores, vai lembrar desse tipo de coisa quando você espelha tráfego para identificar problema de segurança ou sujeira na rede, coisas do tipo. Né? Então, ele é bem semelhante a esse contexto, e aí se o tráfego, se o comportamento da aplicação estiver ok, você vai lá no load balance e chaveia depois numa estratégia, por exemplo, de canal release, se for conveniente, ou não costuma se usar Blue-Green, porque esse cenário também é muito utilizado quando você tem muitas instâncias de uma aplicação. Então a estratégia melhor nesse contexto é de Canary, mas aí depende, se você quiser testar num ambiente menor, acredito que vai funcionar bem, desde que considere algumas coisas que eu citando aqui em relação aos prós e contras, do tipo, o pró é que você, cara, não impacta as aplicações em produção. Contudo, você enxerga de verdade qual é o comportamento daquela nova versão com tráfego legítimo, que é muito incrível o que eu acho. Bom, mas nem tudo sempre tem prós, né? Também tem os contras. Quando tem integração com terceiros nesse contexto, o que pode acontecer? Imagina, você tem um serviço que está rodando e ele precisa consolidar a informação num terceiro, que é parte do seu processo de transação. Então, nesse contexto, o que vai acontecer? Você vai dobrar o tráfego no terceiro, e aí pode ser que ele realmente não aguente. Então, tem que considerar se vale a pena adotar essa estratégia quando tem integração com terceiros. Ela, obviamente, aumenta a complexidade operacional e, como Blue-Green, ela aumenta o custo de recurso computacional, ou seja, se você estiver usando VM ou container, mas tem que relevar que isso é mais custoso do ponto de vista de que você tem que provisionar mais recurso computacional. E Dark Launch também o pessoal vai conhecer como Feature Flag, Feature Toggle. Como é que funciona? Dark Launch, ele vai lá, ele separa o que é release de deploy. Então, na maioria das vezes das empresas que eu trabalhei e das organizações que eu vi, pessoas que eu conversei, o deploy no final das contas é o release. Então ele se torna um processo muito crítico, porque quando você faz o deploy, significa que você está fazendo o release, está liberando aquela versão e os usuários já podem usar a quente em produção. Quando a gente está usando o Dark Launch, está usando o Feature Flag, então quer dizer o seguinte, que quando vai subir a segunda versão e aí você vai lá, duplica aquelas instruções que estão sendo implementadas, se é uma atualização, e aí você põe uma flagzinha, que costuma ser um if, apesar de ter frameworks que faz isso melhor hoje. Você põe um if e diz que aquela funcionalidade vai estar ligada ou não em produção. Então, normalmente o que acontece é desenvolve a funcionalidade, a flag é mantida ligada até ir para o ciclo de desenvolvimento e homologação, porque para validar se ela está ok. E aí, finalmente, quando vai subir para a produção, a flag é desligada até que todas as outras funcionalidades para aquele release sejam implementadas em produção, e aí você liga a flag para testar, ver se está tudo ok. Seja dessa funcionalidade ou de outras, né? E interessante que você segrega, como eu mencionei, né, o deploy do release, você consegue, como teste AB, fazer testes segmentando qual é o perfil de usuário, e você consegue desligar a funcionalidade rapidamente com a flag. Bom, tem contras também. Um dos contras é que esse processo de duplicar código, você está aumentando a complexidade, então você tem que a flag, aquela funcionalidade, a feature flag está sendo implementada, ela tem que ter um ciclo de vida. Então você desenvolve, não pode, aquela flag tem que, o código que ficou lá morto, tem que ser retirado depois de um tempo, porque senão você vai ter 200, 300 flags para gerenciar e fica impossível. Fora que nem todo desenvolvedor está preparado para isso, então tem que ter um processo de aprendizagem para que aquele desenvolvedor consiga implementar sem que a implementação da feature flag de fato seja efetiva. Então, obviamente, aumenta a complexidade,
O monitoramento ele é fundamental, fundamental e tem impacto significativo, e aí gerenciar esse monte de flag com versões concorrentes pode ser um inferno do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de banco de dados. E tem uma outra técnica, muito bem recente, que ela se chama Circles, ou Círculos, que ela é parecida, mas como é que ela funciona? Você estabelece perímetros de atuação daquele release. Então, isso quer dizer que aquele release ele vai trabalhar com, por exemplo, só com as pessoas do marketing, ou só com as pessoas da área comercial. E aí você vai testar aquele release com aquelas pessoas e se achar que aquilo está bom o suficiente, você aumenta para atingir um círculo maior, ou no fundo você aumenta o perímetro de atuação, até que você chega no que eles chamam de mar aberto, que é todo mundo tem acesso àquela funcionalidade. Diferentemente do Feature Flag, ele não tem não tem um processo parecido com o Canary, de você ter um ciclo mais longo, você consegue trabalhar com ciclos mais curtos. Então, em vez de um deploy levar muito tempo, um release leva muito tempo, que pode chegar a dias em ambientes muito grandes, nesse contexto o círculo pode ser implementado até rapidamente no que chama mar aberto ou em produção, de forma bem mais rápida. Ele permite fazer testes com o usuário em produção e você tem um gerenciamento de tráfego muito bom e pode ser multi-tenant. Quer dizer que você pode estar, por exemplo, nesse contexto, trabalhar com ambiente de desenvolvimento, homologação e produção no mesmo ambiente, e aí você segregando o tráfego basicamente em cima do load balancer. Por enquanto, essa técnica depende muito de um orquestrador de containers. Aí a gente está falando de Kubernetes e Istio. Mas é por enquanto. Então a arquitetura também, a questão de trabalhar como as outras, de forma versões concorrentes, pode ser um empecilho. No fundo, você lembra igual a questão da Feature Flag, você imagina trabalhar com 200 versões, você não consegue relacionar qual versão que é de produção, qual a versão que está em homologação, ou qual versão, especialmente trabalhando no contexto de microserviço. Imagina que você tem a versão 1, 2, 3, 4, 5 de back-end, de front ter a versão 3, 8, 7 naquele mesmo círculo, naquela mesma região, perímetro. Isso pode se tornar complexo, então tem que a comunicação entre equipes que estão lidando com os microserviços, que estão fazendo a comunicação entre eles, pode se tornar um problema. Bem, fez sentido? Quais seriam as boas práticas, assim, em qualquer versão? Bem, não importa, você tem que manter a compatibilidade com as versões anteriores, continuous integration, deployment, que fazem dentro do processo de continuous delivery é fundamental, não é quase um sacrifício humano fazer esse tipo de coisa sem um processo de automação. Um gerenciamento de configuração, na verdade, aqui nesse contexto quer dizer que os ambientes têm que estar mais semelhantes possíveis, né? Então, e aí tem que estar em todo processo como esse, tem que ter estratégias claras de rollback, porque uma versão pode dar ruim, né? Pode ter problemas, e aí voltar para a versão anterior, ter ciência de como isso vai acontecer, e precisa voltar à versão de banco de dados também. São coisas que são pertinentes, mesmo com automação, e são coisas que precisam ser discutidas, debatidas e levantadas. Lembrando de observability, então em todas as comparações aqui, eu citei que o monitoramento é peça fundamental. Monitoramento é fundamental, e principalmente não só monitoramento da infraestrutura, da saúde dos serviços, mas a parte de introspecção e correlacionamento de eventos para entender o que a parte de memória com aquela chamada dos objetos que estão relacionados lá na stack fazem sentido, e aqui porque que tá, sei lá, por exemplo, o garbage collector está sendo acionado toda hora. Isso vai ficar evidenciado quando você consegue cruzar os diversos indicadores que você tem em relação à aplicação. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse meu
monólogo levou um pouco mais de tempo que eu esperava. Acho, provavelmente eu cometi alguns erros, mas faz parte de um processo. Espero vê-los no próximo episódio. Se vocês gostaram, por favor, mande um comentário para que eu veja, faça sentido eu desenvolver outros episódios nesse contexto assim mais individual. Então, obrigado e até a próxima.